Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Entrei aqui. Olá, tudo bem? Que demais. A Maia tá em casa. Hoje eu vou conversar com você, se você quiser, tá? Então, entrei aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre febre. É um assunto muito recorrente agora, tá sendo muito recorrente hoje e acho que é importante conversar, tirar as dúvidas se tiverem e se não tiver vai ficar gravado de qualquer forma, tá bom? A febre e os seus medos, né? Tudo que tem por trás da febre, porque tem tanto mito com relação à febre. E dor de garganta, exato. Então, estamos aí. Tô compartilhando com você e estamos juntos nesse processo de crianças doentes, né? Então, outono tá aí pra nos abrilhantar com o seu acolher do inverno, então o seu recolhimento, mas ao mesmo tempo vem aí muitos vírus, muitas gripes. Por que em outono? É sazonalidade, não tem jeito. Sazonalidade do vírus, os vírus principalmente influenza, o vírus sincicial respiratório, tá em maior transmissão agora nesse período do inverno, do frio. Além disso, a gente ainda tem tá mais frio, o ambiente fica mais frio, fica mais fechado, as pessoas ficam mais próximas, então a chance de transmissão desse vírus é muito maior. E aí, falando então da febre, o porquê tem febre, o que é a febre, né? Nada mais é do que uma forma do corpo potencializar todo o aparato de defesa. Então vamos imaginar que tá lá a nossa criança ou nós mesmo, adultos, e para de me desconcentrar. Ele entra em contato com o vírus entra na mucosa nasal, oral, garganta. O nosso corpo começa a produzir anticorpo contra isso e vai precisar ter como eu posso dizer? Eu preciso potencializar todas as funções de enzimas do meu corpo. Então, por isso que eu preciso de uma temperatura mais alta. Como que é a temperatura, como você está, como é a sua disposição no frio, por exemplo. Você tá cansado, você tá mais caidinho, você não tem vontade de fazer as coisas. Então, o próprio corpo já sabe que o calor te dá força, te dá ânimo, te dá a vontade de seguir em frente. Então é a mesma coisa com relação à febre. O corpo tá aumentando a temperatura através de citocinas inflamatórias, toda essa parte da própria inflamação que o próprio sistema imune faz, altera o termostato lá no cérebro e fala, aumenta a temperatura porque eu preciso de mais ação enzimática, eu preciso de mais proteção, eu preciso que o corpo esteja mais ativo. E aí aumenta a quantidade, aumenta a temperatura e aumenta a força enzimática. Agora imagina se a gente estivesse no frio. No frio, como eu falei, a gente fica mais quieto, fica mais encolhido, não tem tanta vontade de sair da cama, o corpo não tem tanto estímulo exatamente porque ele precisa ele precisa armazenar calor dentro do organismo, ele precisa manter o calor dentro nos órgãos vitais, então eu não posso ter muito mais exposição.
E aí, por que então assusta tanto a febre? Se a gente for pensar que febre é uma coisa boa, né? Ele tá protegendo, ele tá fazendo com que o corpo tenha mais recursos. Por que a gente tem tanto medo da febre? Na verdade, porque febre dói. Quem me conhece sabe o quanto eu falo isso, que febre dói. Quando a gente tá com febre, nós adultos, a gente sente dor no corpo, fica pesado, cabeça pesada, sente uma indisposição, uma dor nas costas, a pele fica inteira, parece que não consegue, fica muito sensível. Então essa sensação é muito ruim. E para diminuir essa sensação, para diminuir a dor, para diminuir a dor de cabeça, a gente toma remédio. Então não vou aqui falar sobre remédios, mas remédios para diminuir a temperatura. E a temperatura diminui, você melhora, na verdade você diminui a dor e aí melhora, falar, então ok, toda vez que tiver febre vamos dar remédio. Mas na verdade não faz sentido, né? Não precisa, na verdade, não precisa. Quando que eu vou me preocupar com a febre, né? Quando que eu vou medicar a criança, principalmente? Quando realmente ela sentir mal, ela não estiver bem, ela estiver reclamando de dor, tá doendo, ela tá chorosa, ela tá não tá legal, ela tá se sentindo mal, você percebe que ela não tá bem, aí você tem respaldo para medicar. Se não, o que pode ser feito? Compressa de água gelada, compressa com álcool e um paninho gelado na testa, nas axilas, um banho morno, nunca gelado, um banho morno, um banho com uma temperatura um pouco mais baixa do que a temperatura habitual. Isso vai fazer com que a sensação de febre, de dor, de cefaleia diminua e a criança pode se sentir melhor. Mas qual é o limite, né? O quanto que isso a gente pode esperar, por exemplo. Tem criança que tá com 39 de temperatura e tá correndo, e tá brincando, e tá ativa. De cá. Não sei o que aconteceu aí, não sei se vocês perceberam. Tocou o telefone e aí eu desliguei, e aí, enfim. Então, se a criança tá ativa, mesmo com 39 de febre, 39,5, não precisa medicar. Qual é o medo? Qual é o mito com relação a temperaturas altas? É convulsão. Quem aí já ouviu falar que temperaturas altas, não posso deixar aumentar muito a febre porque pode dar convulsão? Na verdade, não é a febre, a temperatura que vai dar a convulsão, e sim a subida, a velocidade de subida da temperatura, perdão. Então, a velocidade de subida da temperatura. Se eu tô agora com 36,5 e daqui meia hora eu tô com 38, pulou 1,5 grau em meia hora. Isso pode fazer com que tenha um estímulo cerebral para convulsão. E quem vai convulsionar? Só vai convulsionar a criança que tiver predisposição a isso. Então, uma criança que já tenha ou histórico familiar de crise convulsiva febril, ou sem saber, convulsiona. Ou alguma história prévia dela pode convulsionar. E aí sim, é claro, quando a partir do momento que convulsiona a primeira vez por conta da febre, então a febre ela diminui o limiar convulsivo, não é que ela causa febre, não é que a temperatura alta ou a temperatura lá em cima vai dar febre. Se a criança for predisposta a isso, essa elevação da temperatura muito rápida pode fazer com que tenha crises convulsivas.
Se ela tiver, a gente precisa estar um pouco mais atenta com a temperatura. Mas não tem mais indicação de ficar fazendo dipirona ou a medicação de horário. Exatamente por causa disso. Não, às vezes, pequenas variações faz com que tenha essa crise convulsiva. Então, por isso que o que a gente fala sempre, observa a criança, como que ela tá? Como que tá a temperatura? Como que está o estado geral dela? Ela tá bem? Ela tá brincando? Ela tá comendo? Ela tá no estado normal dela? Ah, legal. Não, então ela pode manter acalma o coração, olha pra criança, vê como ela tá se comportando e ok, vamos continuar observando. Mede de novo, dá um banho, espera o corpo responder a esse estímulo. E aí, não melhorou, ela começou a ficar mais chorosa, começou a ficar mais prostrada, com dor. Se ela estiver falando, ela fala que dói a garganta, dói as costas, dói as pernas. Aí sim, medica. Lembra sempre, estamos no outono, estamos num quadro de muitas gripes, resfriados, bronquiolite, criança pequenininha, até os 2 anos a gente vê muito mais bronquiolite do que sibilância ou alguma coisa assim, ou asma, ou bronquite. A gente ainda pode discutir um pouquinho mais sobre isso, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem que fazer agora? Vamos pensar a criança com um quadro viral atual. Começou hoje, tosse, coriza e febre. Primeira coisa, observar o estado geral. Então olha para a criança, vê como é que ela tá e lava o nariz, lava muito o nariz com fluxos altos. Então eu vi aqui que a Marielle tinha entrado, depois eu deixo marcado o Instagram dela, que fala muito sobre rinite, lavagem nasal. Além disso, tem uma fisioterapeuta também, que fala muito sobre lavagem nasal, a importância da lavagem nasal e observar. Legal, já respondo pra você isso daí, tá bom? Fazer a lavagem nasal, observar a temperatura e aí o quanto que a gente pode, quanto tempo dura esse quadro, né? Então, tá bom, legal, é uma gripe, mas até quando a gripe? Até quando eu posso esperar? Um quadro viral, ele dura 3 dias. Por isso que a gente fala sempre, espera 3 dias, espera um pouco mais, porque ele dura geralmente 3 dias completos. Então, por exemplo, começou hoje, é quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde começou a febre. Quinta à tarde, sexta à tarde, sábado à tarde. Até sábado à tarde pode ter febre. É normal ter febre até sábado à tarde. O que acontece geralmente? E aí explica um pouquinho do que você está perguntando. A primeiro dia de febre, esse primeiro dia é o pior deles. É febre muito alta, uma atrás da outra, às vezes uma emendada na outra, e na verdade não é que é uma emendada, é que ela pode se manter tanto num período febril quanto em febre mesmo, acima de 37,8 durante o dia inteiro praticamente. A gente fala para fazer o diário da febre, então algumas coisas até para vocês terem como rotina. Começou com febre? Anota num papelzinho data, horário, temperatura e se usou alguma medicação ou não, qual medicação usou. Por quê? Isso vai nos ajudar a entender essa febre. Esse primeiro dia, então, de hoje à tarde, que começou até amanhã à tarde, vai ser um dia terrível, angustiante, com muitos quadros, média temperatura alta. A criança tá lá mais ou menos encatarrada, com tosse, mas se a média temperatura tá alta. Depois do segundo dia, imagina que você mediu a temperatura, de 5 vezes que você mediu a temperatura, 4 tava com febre.
e a outra estava com 37,5, que não é febre, mas né, mais ou menos. No segundo dia, você mediu a temperatura 5 vezes, ela teve febre 3 vezes. Diminuiu um pouquinho. A criança já ficou mais ativa, já começou a ficar mais ativa. No terceiro dia, você mede a temperatura de novo, de 4 a 5 vezes, mesmo se ela não tiver com febre, isso faz parte do manual, dessa rotina, o diário da febre. E aí no terceiro dia você mede a febre de novo, ela teve febre uma vez só. Então percebe que a febre ela vai espaçando mais conforme vai passando o tempo de vírus, o tempo de doença. E aí no terceiro dia ela tem só um pico, a temperatura vai lá para 38, 38,2. No quarto dia ela já não tem mais febre. E aí ela já começa a ter os quadros do que estava acontecendo. Então ela continua com tosse, ela vai continuar com um quadro de secreção, de muita congestão nasal. Se tiver com diarreia, se esse quadro, essa febre for por conta de uma diarreia, ela vai continuar com diarreia. Mas a febre, por causa viral, geralmente para após o terceiro dia. Terceiro dia completos de febre, tá bom? E aí, a Pamela perguntou aqui, se tá mais de 2 horas a temperatura subindo, a criança tá ativa, mas subindo. Indo para ter febre alta de 39, continua observando, pode continuar observando, não tem um limite para medicar. Se a criança tá bem, essa temperatura tá sendo ideal para que ela consiga combater o que precisa. Isso é muito individual. Você vai perceber, a gente vai percebendo, por exemplo, que tem criança que nunca tem febre. Se tiver febre, se essa criança tiver com 38,2, ela já vai estar muito prostrada, cansada, muito abatida, e a mãe vai falar, tem alguma coisa errada. E aí medica e tudo mais. Tem crianças que elas aguentam temperaturas muito altas. Por quê? É do biotipo da criança, é do jeito da criança. Ela tem um termostato um pouco mais alto, então se a gente for pensar em fisiologia, a sensibilidade para aumento de temperaturas dessa criança é muito maior. Ela é muito mais sensível para aumento de temperatura e poucas citocinas inflamatórias que estão circulando no corpo já faz com que tenha aumento de temperatura. Isso quer dizer que ela vai ter maior risco de convulsão ou que ela vai ter maior risco de alguma coisa? Não, ela só é uma criança que tem febres altas. Ok. Se ela tá ativa, se ela tá brincando, se ela tá comendo, fazendo xixi e ela tá bem, não tem que se preocupar. Por mais que seja angustiante. Meu Deus, mas é muito angustiante, é difícil. Entendo. Realmente é difícil mesmo. Como eu falei, não passei por isso ainda estando tão próximo, mas observa, olha pra criança, ela tá bem, dá um banho, melhora, não abaixou nada, isso tá angustiando muito você também, medica, tá tudo bem medicar, né, não tem tanto problema. O problema maior teve febre, 39, vai pronto-socorro, e aí não é legal, isso não é bom porque a maioria das crianças estão com febre, se a gente for parar para pensar, né? Então, a maioria das crianças estão sentindo tá tendo todo esse sintoma de gripes e febre, e vai passar com 3 dias. Quem não conhece a criança e vê ela no pronto-socorro, vê uma febre de 39 a 3 dias, a criança chora, a criança tá irritada, ela vê o ouvido, tá vermelho, mas pode ser que sim, pode ser que não, a chance de dar antibiótico é muito mais alta, é muito alto. Então, sempre observem a criança, tentem entender o que está acontecendo, quais são os outros
comemorativos que estão vindo junto com essa febre, então tosse, coriza, agora tá tendo muito tosse, coriza, obstrução nasal, diarreia, vômito, dor abdominal, intoxicação alimentar, uma diarreia aguda, uma gripe, uma parte respiratória, ou não tem nada, absolutamente nada. Ainda assim, dependendo da criança, dependendo do tamanho da criança, observa como que ela tá, como está o estado geral. Uma das principais perguntas que nós fazemos lá quando eu tô no pronto-socorro é: entre as febres, como que ela fica? Quando tá com febre, vocês, pais, mães, podem me falar melhor ainda? Quando tá com febre, a criança fica caída, ela começa a deitar, ela vai ficar mais quietinha, você vai perceber, tá ficando com febre. Veio a temperatura, começou a subir. E aí vai observando, entendendo todo esse processo que a gente fez. Beleza, deu banho, melhorou um pouco a temperatura, o corpo começou a trabalhar, a temperatura começou a cair, ela fica ótima, ela fica bem, brincando, ativa, correndo, fazendo arte, do jeito que é criança, né? Então, ok, legal, isso é o habitual, não é? Por que eu falo isso? Exatamente, para você entender o que está acontecendo, você ter mais propriedade para, se realmente precisa ir no pronto-socorro, se entre essas febres ela não tá bem, a gente vai falar daqui a pouquinho os sinais de risco para ir realmente para o pronto-socorro. Então, não tá bem, preciso ir para o pronto-socorro, eu já tenho a minha lista, eu já tenho o meu diário para mostrar para o médico lá como é que tava a febre, como é que tá. Eu tentei fazer isso, não deu certo, e aí eu tive que vir por causa disso, né? Então, eu quis deixar isso aqui mais claro, mais próximo de vocês, para que isso fique mais tranquilo. Eu vou deixar isso gravado também, tá bom? Para vocês revisitarem. Se vocês precisarem, voltem mais vezes lá no feed, tá? A Helena tá com Covid, 37,6, já evitou. Mas não dei remédio, baixou sozinha. Ela é cardiopata, tem síndrome de Edwards, hoje estamos no 14º dia. É isso. A doença da vez não foi embora. Ela não foi embora. Ela continua. Essa tosse, coriza, febre, pode ser Covid? Pode. A minha, a sua, da criança, de qualquer um. Pode ser Covid. Por ser Covid, precisa medicar? Só pelo fato de ser Covid, não. Continua sendo as mesmas recomendações. O problema é que alguns vírus vão dar mais dor no corpo. Quem teve Covid sabe o quanto que dói. Mas dói o corpo, fica pesado, fica bem difícil, né? Então, realmente, nessas horas, às vezes é importante medicar. Mas, olha lá, tá no 14º dia, já não tem mais sintoma. Mas, de novo, como cada um é cada um, né? Como a gente precisa olhar para criança, cada criança é uma criança. Essa é uma criança que tem uma síndrome genética. Ai, por favor, tomara que todo mundo consiga voltar. Parou tudo de uma vez aqui, travou, começou a dar uns pau aí. Por favor, voltem, ajudem aí a voltar, compartilhem de novo. É isso. Estou aprendendo a lidar aí com essa tecnologia da live, do ao vivo. Entrei sem pretensão nenhuma, mas quis me aventurar aí nesse mundo e tenho algumas novidades aí no final também. Pã, que bom que você tá aqui de novo, obrigada, sempre vocês. Sou sua fã de carteirinha.
Por favor, se vocês não conseguirem me ver, me ouvir, me avisa. Se vocês estiverem vendo e ouvindo direitinho, me avisa aí, tá bom? Eu quero colocar só um final para resumir um pouquinho tudo que foi falado e até o que fazer. Ah, perfeito, que bom, obrigada. Então, fazer rapidinho esse fechamento da live que eu não consegui fazer lá atrás, na outra, e deixar de novo o convite de revisitar essa live quando vocês precisarem, tá? Nath, olá, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Depois vejam a live que tá lá no feed já. Eu tive que voltar, tive que fechar aquela e abrir essa e postar já aquela, porque senão eu ia perder também. Talvez eu precise entender um pouco mais, mas é isso aí. Estamos falando sobre febre e fazendo um fechamento final e dando esse acolhimento para vocês. Acalmem o coração, olhem para as crianças e vejam quais são os sintomas, como que elas estão, né? Então, estando bem, ativa, brincando com a tosse, coriza, diarreia, vômito, mas bem, comendo, brincando, dá para esperar a febre aí pelos 3 dias, até fazendo o diário da febre. Então, primeiro, façam o diário da febre. Começou com a febre, termômetro embaixo do braço, começa a marcar. Pode ser, a marcação pode ser no aplicativo ou num papel. Data, hora, temperatura e se usou alguma medicação ou não. Isso leva quando vocês precisarem. Entrar em contato com o pediatra para avisar que tá acontecendo, que tá começando a febre, ó, tá com febre, mas a gente tá fazendo isso, hoje tá em tal dia. Se tiver com tosse, coriza, sintomas respiratórios, lavagem nasal, inalação, toda aquela que a gente tinha falado na outra live. Observar os sinais de alarme. Quando levar no pronto-socorro? Quando levar imediatamente no pronto-socorro? A criança tá molinha, mesmo sem febre, então tá lá caída, sonolenta, com muito sono, mesmo não tendo febre. Isso é um sinal de alarme. Não tá fazendo xixi, então imagina que não faz xixi mais de 12 horas durante o dia. Isso quer dizer que ela possa estar, isso pode ser desidratação. Então, leva no pronto-socorro. Começa a afundar, ó lá, assim. Começa a afundar o pescoço, afunda a barriga. Isso é sinal de desconforto respiratório. Isso é sinal de força demais que essa criança está precisando fazer para manter uma oxigenação, uma saturação. Então, viu? Respirando, com afundando o pescoço, afundando a barriga, leva no pronto-socorro. Ouvindo barulhinho igual miado de gato. Igual um miado de gato, não igual ronco. Não igual o ronronar do gato. Igual o ronronar provavelmente vias aéreas superiores. Lava, faz inalação, lava e isso vai melhorar. Se você ouvir um miadinho, vai no pronto-socorro também, tá bom? Avisa o pediatra e vai pro pronto-socorro. Certo? O que tinha de novidade é que eu montei um grupo no Telegram. Tá no link da bio, lá no Linktree, o link do Telegram para entrar no Telegram. Por que eu fiz no Telegram? Poderia ter feito no WhatsApp, que todo mundo tem o WhatsApp, mas eu coloquei no Telegram porque o Telegram ele consegue ficar com as mensagens já as antigas. Então, se você entrar daqui 1 ano, você vai ver mensagens de 1 ano atrás. Eu consigo mandar enquete, eu consigo mandar vídeo, eu consigo mandar vídeos grandes sem
não tem limite, eu consigo ter 200 mil pessoas, muito mais do que 250 pessoas no WhatsApp, e é muito mais interativo. Então, entrem lá no grupo, encaminhem esse link, peçam para as pessoas entrarem também, porque lá a gente vai ter muita troca, vai ter informação, vai ter vídeos informativos sobre alimentação, suplementação, medicina integrativa, medicina funcional, toda essa parte que eu trabalho e que tem muita coisa em desenvolvimento aí, né? Então, divulguem, me ajudem a divulgar aí, tá bom? Depois me comentem também se vocês gostaram, se querem mais, se isso faz sentido. Vocês sabem que eu gosto de falar. E isso é uma forma de falar, né? É uma forma de me comunicar muito mais fácil, muito mais ativo, e parece que eu tô realmente falando com vocês aí. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. De verdade, foi uma delícia. Um intervalo aí que eu tive e eu consegui colocar aqui isso, me aproximar um pouco mais de vocês, e a intenção é fazer sempre mais e mais. Ontem eu ouvi na live do Jota, se desafiem todos os dias, e hoje eu tô aqui me desafiando, estou aqui me colocando à prova e me desafiando, estando em contato com vocês. Então, me ajudem aí nessa nova empreitada. Entrem no grupo. E muito obrigada. Um beijo. Que legal, ótimo. Obrigada, Pan. Sempre vocês. Obrigada. Beijos.